Com mais de 19 anos de solidez e tradição, o Grupo Portglass é verdadeira referência no segmento de fiberglass. Equipamentos de última geração, logística inteligente, equipes próprias para montagem e instalação permitem que grandes clientes em todo o Brasil disponham de projetos personalizados, além de completa linha em portas e câmaras para empresas, que possuem setores com temperaturas extremas para armazenamento e isolamento. Cada projeto realizado pela força de profissionais é resultado de dedicação incansável, rigorosos procedimentos de qualidade e paixão por fazer melhor. Fazer Portglass. Programa Visão Espírita. Apoio Dínamo Imóveis e Portglass. O programa Visão Espírita tem a alegria, a satisfação de receber hoje Isaías Claro. Isaías Claro é fundador da Comunidade Espírita Joana de Ângeles, em Oswaldo Cruz, estado de São Paulo. Em 20 anos, no abrigo foram acolhidos centenas de crianças e adolescentes. Atualmente possui uma clínica para ampla assistência a irmãos depressivos e com outras necessidades. Isaías Claro, bem-vindo ao Visão Espírita. Caríssimo André, caríssimo Jair, que nos dá todo o apoio, telespectadores do Visão Espírita, obrigado pela oportunidade. Uma alegria imensa estar com você e com todos, esperando que a nossa participação traga algum subsídio para a alegria e a realização das pessoas, André. Isaías, nós estamos vivendo um mundo agitado. As coisas parecem céleres. Não estamos tão ansiosos que às vezes não nos damos tempo de que a própria ligação de telefone se complete, que a mensagem chegue. Observamos uma ansiedade crescente em todos aqueles que se envolvem com o cotidiano. Sabemos do seu trabalho, sabemos do esforço que você faz e da dedicação com que você se aplica ao estudo, ao esclarecimento de um problema mundial chamado depressão. Sim. Como você vê essa questão da celeridade, da pressa, da urgência em relação aos problemas depressivos? André, no último quartel do século XVIII, portanto, há mais de 200 anos, um pensador se expressou literalmente assim: o homem perdeu o endereço de Deus. O homem perdeu o endereço de Deus. Aí está, André, a causa mais profunda de todas as aflições humanas. Quando o homem reencontrar ou encontrar o endereço de Deus, todas as aflições humanas estarão definitivamente, para sempre, superadas. Você abordou 2 temas na sua indagação. Você falou sobre depressão e ansiedade. E, curiosamente, na sua colocação inicial, você já trouxe a causa profunda da ansiedade humana, que afeta mais de 1 bilhão de criaturas humanas em todo o planeta. Existe a ansiedade normal, que é esta ansiedade que eu estou experimentando agora
ao iniciar a entrevista, e existe a ansiedade crônica, patológica, já com característicos de doença que afeta mais de 1 bilhão de criaturas humanas. E disse você, a ansiedade que aflige muitas pessoas que se envolvem com o cotidiano. Na pergunta está parte da resposta. Quanto mais fisiológica a criatura, André, mais exposta à ansiedade. Quanto mais subdiafragmática, mais exposta à ansiedade, ao estresse e, por consequência, à depressão. Quem é a criatura de perfil subdiafragmático? A criatura que vive em função do estômago e da genitália. A pessoa que vive, trabalha e tudo faz em função de atender às necessidades básicas da sobrevivência orgânica, portanto, estômago, sexo, cuida da prole como consequência da sua atividade sexual. A criatura humana precisaria ascender, precisaria cogitar mais dos interesses da emoção, do sentimento expressos pelo coração, cogitar dos valores intelectuais para que ela pudesse e possa, melhor equipada, poder melhor enfrentar os desafios do cotidiano. Então o homem está muito precariamente servido de valores, de informações. Ele vive em função dos valores mencionados e quando se depara com desafios existenciais, a morte, a perda de um ente querido, uma enfermidade grave, um desemprego, a aposentadoria, ele não sabe como enfrentar essas situações, expondo-se ao estresse, à ansiedade, à depressão, ao pânico, ao medo, ao tédio, ao vazio existencial e a tudo mais que você sabe que os nossos telespectadores também conhecem. Muitos espectadores que nos assistem conhecem e têm conhecimento de um familiar, de um vizinho, de um amigo, de alguém que enfrenta esse grave problema da depressão. No próprio Evangelho, segundo o Espiritismo, tem um texto dedicado à melancolia. Sim. Que era como a depressão foi entendida em tempos passados. O programa Visão Espírita pergunta: como o Espiritismo, como Isaías, o Espiritismo pode colaborar, contribuir para estes esclarecimentos, uma vez que está repleto de medicamentos que tratam de forma fisiológica o problema. Este problema tem raízes espirituais, raízes perispirituais. Como o Espiritismo pode ajudar? André, com uma pitada de humor, para quebrar um pouco, você fez uma dúzia de perguntas que dá motivo para muitos programas, mas vamos tentar resumir isto. Trazendo uma noção bem simples de depressão, eu vou chamar a atenção dos que nos assistem para a palavra depressão. Se separarmos a primeira sílaba depressão, já teremos uma ideia do que possa ser depressão, doença. O deprimido é alguém que traz a alma, a mente, o coração cheios de pressão ou cheios de depressões diversas. Existe a depressão orgânica e existe a depressão da alma. A depressão orgânica pode ser decorrente do excesso do cigarro,
dos alcoólicos de um modo geral, das substâncias entorpecentes mais fortes como a maconha, a cocaína, o crack, o LSD, a morfina, o êxtase e outras drogas mais. Fatores hormonais podem contribuir para a depressão. E da depressão orgânica cuida a medicina, especialmente a psiquiatria, e hoje a farmacopeia está muito rica e muito variada. Não se deve desprezar a contribuição acadêmica, científica, mas à luz da doutrina espírita, numa postura honesta, franca, transparente, precisamos afirmar e reafirmar que a depressão é, antes de tudo, um problema do espírito imortal. Embora a possibilidade da depressão orgânica com reflexo na alma, induvidosamente, o contrário é o que mais se verifica, um problema da alma com repercussão no corpo. A medicina faz bem a sua parte, mas ela cuida não do todo. O Espiritismo, na sua visão holística da criatura humana, na sua visão universal do ser humano, composto de corpo, perispírito, espírito, casa mental, emoções e tudo, o Espiritismo aprofunda, até porque, ainda para ser honesto e transparente, sabemos nós que o Espiritismo é o maior tratado de psicologia humana que temos na Terra. Então, o Espiritismo tem muito a contribuir na compreensão, sobretudo no tratamento e na cura da depressão. Precisamos ter a coragem de afirmar que existe cura para a depressão e que o Evangelho do Cristo é a farmácia mais completa que temos na Terra para a cura da depressão, e a doutrina espírita, na esteira do Cristo, também oferece um manancial imenso para me fazer bem entendido pelos nossos telespectadores. Quais os princípios filosóficos básicos do Espiritismo? Deus, alma imortal, comunicabilidade dos espíritos, pluralidade dos mundos habitados, reencarnação, livre-arbítrio, lei de causa e efeito, lei de evolução, Jesus, modelo e guia da humanidade, erraticidade, mediunidade com Jesus, para citar aí mais ou menos 10 ou 12 princípios que eu não contei agora. Quando você sabe disto, você só está me provocando ao estudo, e agradeço. Quando estes princípios da filosofia espírita forem os princípios da minha vida, quando eu me pautar por estes princípios, podereis chorar, sofrer, ter decepção, desencanto, amargura, alguma angústia, mas a possibilidade de uma depressão fica praticamente afastada. E nós retomamos o pensamento inicial: o homem perdeu o endereço de Deus. Portanto, o Espiritismo nos quer religar, quer nos reconectar com Deus, através de uma atitude inteligente, sábia, raciocinada. Então, André, diante destes princípios, nós vamos perceber que a criatura se estrutura, se equipa, se prepara para o enfrentamento de tudo aquilo que advier. Bem, morte de um ente querido. A imortalidade resolve essa questão. O ente querido não morreu, não desapareceu, apenas mudou de uma condição vibratória para outra. Simplesmente isto. Sim, mas o que faço com a minha saudade? Comunicabilidade dos espíritos, outro princípio, pelo pensamento nos conectamos aos entes que nos precederam na viagem de volta,
pelo trabalho mediúnico bem conduzido, os nossos entes, assim que se reorganizam no mundo espiritual, podem volver a visitar-nos, a estar conosco. Morte não é ausência, é apenas invisibilidade. E sempre isto tudo permeado pela invariável confiança em Deus, pela confiança na vida, pela fé, pelo amor. Então a doutrina espírita, sabe você, sabemos nós, e esperamos que os telespectadores se permitam aprofundar no estudo da doutrina, para que também percebam a excelência da contribuição. E direi, sem a necessidade de necessariamente mudarem de religião. Continuem católicos, evangélicos, budistas, umbandistas, mas com a sua religião iluminada pela doutrina espírita, que é o futuro das religiões, como sabemos nós. Desculpa a resposta longa, mas curta, diante da dúzia de perguntas que você me formulou. Certo? É que nós temos que aproveitar as oportunidades. Nós, espíritas, frequentamos sociedades espíritas, centros espíritas, casas espíritas, os nomes se variam. Variados, quase ao infinito. E batem à porta das casas espíritas em busca de uma palavra, de uma orientação, de uma ajuda. Pessoas, irmãos, portadores da depressão. Sim. Eles vão às casas espíritas. Como as casas espíritas podem, devem ajudar a estes que os procuram? André, de maneira mais resumida agora, penso, e não vai nenhuma crítica, porque na minha casa espírita ainda não tenho o que eu vou te dizer, mas um dia terá. As casas espíritas todas deveriam ter no frontispício ou numa parede de fácil acesso os princípios filosóficos básicos que eu coloquei. Porque é impossível a criatura ser tocada por Deus e não se sentir feliz. Não tem como ela não se conscientizar da imortalidade da alma e não se tornar uma pessoa mais feliz. Veja só, colocando você na construção do pensamento, embora não se aplique a você, pense no seu problema. Daqui 100 anos, talvez esteja resolvido. Bom, talvez daqui não 100 anos, mas daqui 200, André. Daqui 500, daqui 1000 anos, André, você acha que o seu problema está resolvido? Não, daqui 2000 anos. Então, note que à luz da imortalidade, do progresso, da justiça, do amor e da misericórdia de Deus, não há aflição insolúvel. Às vezes, o problema se nos afigura insolúvel. Parece ser sem solução o problema, mas só parece, porque à luz da imortalidade da alma, à luz do amor de Deus, da justiça de Deus, não há problema, aflição, angústia que durem para sempre. Portanto, com a filosofia espírita permeando os nossos pensamentos, nossas crenças, nossos valores, aos poucos vamos aprendendo a confiar, a esperar, a trabalhar fazendo o melhor ao nosso alcance. E tudo isso vai equipando a pessoa para o enfrentamento da situação. À medida que ela aprofundar esses princípios, ela vai chegar num conhecimento muito importante em torno da dor. Estudando Deus, a lei do progresso, reencarnação, justiça divina, livre-arbítrio, lei de causa e efeito, ela vai se dando conta de que ela é a construtora da sua infelicidade
ou a construtora da sua felicidade. Se hoje me reconheço infeliz pelas escolhas inadequadas, a doutrina espírita faz luz. Eu compreendo isso de maneira muito lúcida, muito serena. E a doutrina espírita, otimista por excelência, nos predispõe ao avanço. Porque se o estudo da reencarnação pode nos remeter ao passado, igualmente pode nos remeter ao futuro. Se sou hoje o resultado das minhas escolhas pretéritas, a dedução lógica a extrair é que eu, fazendo novas e melhores escolhas, construirei uma história diferente da que tenho construído até então. Então, a doutrina espírita, com muita seriedade, com muita responsabilidade, mas com muita amorosidade, vai nos ensinando a que aprendamos a tomar conta de nós mesmos. Crescemos, e à medida que cresço, à medida que crescemos, os problemas se nos afigurarão menores, porque por vezes o pior do problema é o nosso estado espiritual. Quando eu estou fragilizado, uma mosca se me afigura um elefante. Quando eu estou bem, um elefante, de repente, não é uma mosca, mas não é assim tão feio o bicho. Aceitável, né? Dá para enfrentar. Palatável, administrável e outros véus aí, né, que a gente pode acrescentar. Isaías, nós sabemos que você tem um trabalho muito importante, autor de livros espíritas. Inclusive você tem um livro destinado, tem o título Depressão, né? Sim. Eu estudo esse tema há 27 anos. 27 anos. E nós não aprendi muita coisa, André, mas já dá para se virar. E uma das grandes questões que envolve também a depressão é o amor. Nós somos ensinados a amar o próximo como a si mesmo. Sim. Mas para amar o próximo como a si mesmo, é preciso amar-se. Se você não amar-se, você terá imensa dificuldade para amar o próximo. Eu tenho aqui em mãos um livro de sua autoria que está sendo lançado com o título Ama-te. Ou seja, ame-se, ama-te. E aqui dentro deste contexto, provavelmente, certamente, existem orientações simples, mas profundas, que irão nos ajudar a nos amar, para que possamos amar o próximo. Como você poderia resumir, nos dar uma dica, nos dar uma orientação sobre este livro Ama-te? Vou resumir tudo em 40 minutos, tá bom, né, André? Olha, se você puder em 4 minutos... Tira um zero, eu errei no zero aí, né? Você vê a diferença que faz o zero, né? Dependendo da posição. Da posição faz diferença, né? Eu sei que é para ser objetivo. André, o alto amor é a medida para o halo amor. O amor que trazemos por dentro é o amor que conseguiremos expressar por fora. Se alguém se amar mais do que a outrem, será a predominância do egoísmo. Se a pessoa pensar ou dizer que ama o outro mais do que a si, em verdade, não é um amor maior pelo outro, porque não se dá o que não se tem. Na verdade, será uma projeção de sombra, de carência, de conflito. Por isto, a lei de amor, que é divina, nos propõe que eu tenha por você um amor igual, que eu não me ame mais do que te amo, e nem pense amar você mais do que a mim. Então, amar o próximo como
a ti mesmo, tanto quanto a ti mesmo, nem mais, nem menos. Agora, o que é o amor? O que é amar? John Lee, um pesquisador norte-americano, conseguiu catalogar 4.000 conceitos sobre o amor, todos certos e todos incompletos. Se buscarmos o dicionário da língua portuguesa, um dos conceitos, é amar é o sentimento que nos predispõe a querer o bem de outrem. Então, amar-se é eu me predispor a querer o meu bem. Amar o outro, consequentemente, é ter um sentimento que me predispõe a querer o bem do outro. E o que é querer o bem para si? É tudo aquilo que estiver consentâneo com o Evangelho, com as leis morais, com o pensamento de Deus. O que Deus quer para mim? Deus, por tudo que sabemos de Deus, é bom, é justo, misericordioso e quer nossa saúde, nossa paz, nossa alegria, nossa felicidade, nosso bem-estar. Bem, amando-me, eu posso, preciso e devo buscar tudo isto. Então, eu tenho o direito de ser feliz, eu tenho o direito de fruir paz, segurança, tranquilidade, conforto, cuidar da saúde. Então, amar-se, telespectador, é proporcionar-se todo o bem possível. Amar o outro é proporcionar ao outro todo o bem possível. Portanto, não é egoísmo ir no médico, não é egoísmo ir no dentista, não é egoísmo estudar, não é egoísmo querer uma estabilidade econômica, profissional, ter uma casa para morar, um carro para se movimentar, segurança financeira. Tudo isso passa pela autoestima, porque Deus nos quer assim. Deus não quer filhos feios, famintos, despidos, passando frio, fome, sede, desempregado. Deus nos quer bem e realizados em todos os sentidos. O grande equívoco humano está em viver só em função dos valores materiais. Mas quando encontramos o equilíbrio, atendendo às necessidades orgânicas e atendendo às necessidades espirituais, teremos encontrado a receita para a felicidade ampla. O equilíbrio, portanto, entre as questões objetivas, materiais, imediatistas e os interesses do espírito. Jesus expressou esse pensamento, como está no capítulo 11 do nosso Evangelho, item 4, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Tira César e coloque várias palavras, dê ao corpo o que é do corpo, dê à casa o que é da casa, dê à saúde o que é da saúde, e dê ao espírito o que é do espírito, dê ao coração o que é do coração. O programa Visão Espírita Passou de 4 minutos, mas também não chegou nos 40. O programa Visão Espírita agradece ao Isaías Claro pela entrevista esclarecedora, motivadora, que nos ajudará a refletir. O Visão Espírita agradece ao Isaías Claro por esta entrevista. Agradeço a você, André, agradeço ao nosso Jair, aos telespectadores pela oportunidade. E para fechar, sem Deus, depressão. Com Deus, depressa-ção.
Programa Visão Espírita. Apoio Dínamo Imóveis e Portglass.